Olá, boa noite. Você acompanha agora aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. A minha convidada de hoje é a professora doutora Bernadette Maria Dalmolin, eleita reitora da Universidade de Passo Fundo. Boa noite, Bernadette. Seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada. Boa noite, Tainá. Boa noite, ouvintes. Berna, como é chamada, é a primeira mulher a assumir a reitoria da instituição. Mas antes de falarmos disso, eu gostaria de falar um pouquinho da tua história, Bernadette. Então, como começou, a tua formação? Você é natural de Caiçara. Como é que começou, os primeiros anos, estudar no interior? A dificuldade era maior? Com certeza. Então, eu gosto de dizer, eu morei os meus primeiros anos de vida no interior dessa cidade. Sou filha de uma família de 11 filhos, Então, tenho 10 irmãos. Sou a caçula e naquela época nós estudávamos da primeira à quarta série na escola da localidade, com uma única professora, Então os meus primeiros anos foram nessa escola. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu me lembro que, embora não tivesse séries iniciais, aí eu acompanhava os meus irmãos mais velhos. Então, eu já fui alfabetizada para a escola, já fui semi-alfabetizada, para a escola, para o primeiro ano. E fui me desenvolvendo aí nesse lugar. Na sequência, da quinta à oitava série, eu fiz na cidade. Então, a gente tinha uma caminhada longa para fazer. Nós íamos todos os dias a pé. Na cidade, no centro da cidade, onde então tinha uma escola de primeiro grau na época, onde eu fiz esse período da minha vida, esse período de estudo da minha vida. Posteriormente, eu fui a Frederico Westphalen, que daí era uma cidade vizinha, fazer o segundo grau, chamado segundo grau. Então foi um período bastante intenso, bastante trabalhoso, mas nós vivíamos em conjunto com tantas outras crianças, adolescentes, que faziam com que esse período também fosse recheado de alegria, de convivência, de afeto e de estudo coletivo entre nós. Então foi um período trabalhoso, sim, mas foi um período, eu diria, intenso, cheio de graça também. A gente vê que nem todo mundo estudava porque as dificuldades eram grandes, tinham que ir para outra cidade, então muitas pessoas optavam até mesmo por não estudar. Principalmente as mulheres, Bernadette, muitas vezes ficavam em casa ajudando as mães, e essa cultura da mulher ir para a escola começou há pouco tempo, principalmente no interior. É verdade. Da localidade onde eu nasci, poucas pessoas, eu diria lá homens e mulheres, porque os homens ficavam trabalhando na agricultura com os pais, com as suas famílias, e as mulheres também trabalhavam na agricultura, dividiam as atividades domésticas. Então nós fomos em poucas pessoas daquele lugar, assim como eu acredito que de tantas outras localidades, a poder estudar naquela época. As dificuldades de acesso eram muito grandes, nós precisávamos nos deslocar muitos quilômetros. Depois, para fazer faculdade, nós precisávamos também sair de casa, porque haviam poucos cursos na época em Frederico, que era a cidade mais próxima, onde já havia o ensino superior. Mas eu lembro que naquele momento tinha 2 cursos possíveis lá, que era administração e letras. Como eu desejava seguir a minha carreira profissional na área da saúde, eu acabei buscando alternativas fora de lá. Mais longe. Mais longe. Aí acabei indo até Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, onde fui aprovada e fiz, enfim, todo o meu ensino superior lá na universidade, um período muito bacana também da vida, conheci muita gente, aprendi a viver fora daquele ambiente familiar, mais restrito, naquela cidade. Já fui para uma cidade maior, mas foi um período de muito crescimento pessoal, profissional. Aí fui descobrindo áreas de interesse dentro da saúde, fui me desenvolvendo também. E depois,
seguir esse caminho da saúde coletiva, saúde mental, que é uma das áreas importantes no campo da saúde, e fiz isso muito em razão, eu acredito, da minha história, mas também do lugar da Universidade Federal de Pelotas, que tinha esse campo da saúde muito desenvolvido, muito forte, que fez com que eu me interessasse mais, fez com que eu desejasse seguir os estudos por aí. Claro. Para quem não sabe, a Bernadette é formada em enfermagem. Como é que foi a escolha da enfermagem, né, professora? Você teve influências familiares, né, para escolher esse curso? Olha, eu acredito que são sempre muitas influências. variantes influências, exatamente, na escolha de uma profissão. Mas eu tive uma irmã que já era da área, e eu tive várias tias, tanto do lado materno quanto paterno. Naquela época era comum as mulheres irem ao convento, né? Para elas poderem estudar. Muitas delas, assim como os homens iam para o seminário, para a vida religiosa, né, também, as mulheres também seguiam esse caminho. E as minhas tias fizeram isso. E aí, ao chegarem nesses locais, elas acabaram fazendo formação no campo da saúde, saíram depois do colégio e seguiram suas carreiras. E aí, obviamente, que eu me identificava também com a área. Mas eu sempre digo, Tainá, assim, que minha história, eu acho que ela tem a ver muito com os meus próprios pais. Na época em que nós éramos crianças, veja bem, eu sou a última de uma família de 11 irmãos. A caçula. Todos nós nascemos de parto normal, minha avó era parteira, então já tinha um cuidado que se dava no âmbito domiciliar. As mulheres, em especial, elas eram muito dedicadas a cuidar do outro, porque não havia possibilidades de muitos tratamentos, inclusive o parto era domiciliar. Claro. Os hospitais eram distantes, né? Os recursos eram escassos. Então, as mulheres se dedicavam muito ao conhecimento das plantas, a técnicas diversas para cuidarem da saúde dos seus filhos. E aí eu acho que também tem um pouco desse aprendizado que foi se dando dentro de casa, com minha mãe, cuidando dos filhos. E eu segui a carreira de cuidadora no âmbito da enfermagem. E depois da formação veio o mestrado, veio o doutorado, também longe de casa. Foram formações ainda na Universidade Federal de Pelotas? Não, depois que eu saí da Universidade de Pelotas, o curso de enfermagem, eu fiz várias formações, mas entre elas eu fiz uma residência, 2 anos de residência em saúde mental coletiva. Fiz na Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao São Pedro também. Na sequência, eu fui fazer uma especialização em administração estratégica. Eu fiz na Unijuí e em Córdoba, na Argentina. Era um programa binacional. Aí, seguindo, eu continuei os meus estudos no mestrado em saúde pública na Universidade de São Paulo e também o doutorado na sequência, alguns anos depois, na mesma universidade, na Faculdade de Saúde Pública lá da USP. Paralelo a isso, eu fui fazendo outras formações de concursos de aperfeiçoamento no campo da gestão, no campo da saúde mental, que eram as minhas áreas de maior interesse. E aí, quando eu ingressei na gestão da universidade, eu acabei fazendo um MBA em gestão do ensino superior. Porque gestão era uma área que eu já conhecia bastante, mas eu conhecia no campo da saúde. Trabalhei muito tempo também em município, no próprio estado do Rio Grande do Sul, tanto na assistência quanto na gestão, mas a gestão da educação, ela era um pouco distante ainda da minha vida profissional. Então,
Quando eu ingressei no trabalho de gestão da universidade, há 8 anos, eu busquei uma formação específica também para conhecer melhor esse mundo da educação, sobretudo da educação superior. Que legal. Então, chegou a atuar na área da saúde antes da docência, né? E Bernadette, como é que começou a tua história com a UPF, né? Foi em 1992. Isso. Eu vim para a UPF a partir de um convite de uma professora. Eu acabava a minha residência em saúde mental, foram 2 anos de residência, que é uma especialização, e a minha preceptora, que é uma supervisora, ela já trabalhava na universidade, morava em Porto Alegre, trabalhava no Hospital São Pedro e vinha semanalmente dar aula aqui na universidade. E como ela fazia isso há bastante tempo, ela buscava alguém para ajudá-la. Então, naquele momento, em vendo meu desempenho, meu interesse, ela me convidou, fez o convite para que eu viesse ajudá-la numa disciplina específica já de saúde mental no curso de enfermagem. Então, eu vim, né? Comecei no primeiro momento vindo nos fins de semana, vinha na quinta-noite, ficava sexta e sábado. Fiz isso por algum tempo, porque eu não morava em Passo Fundo. Saindo de Porto Alegre, eu fui a 3 de maio, andei bastante, viu? Andei bastante. E trabalhei lá também, foi um período bem rico da minha vida. Aí eu fazia esse bate e volta toda semana. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo escolhas, né? Os filhos também foram chegando nesse período. E aí eu acabei vindo definitivamente 4 anos depois para Passo Fundo, onde fiquei, estou até agora feliz, né? Cada vez me inserindo e absorvendo mais atividades. E nesse momento, na gestão da universidade, com muito orgulho. Já são mais, então, de 20 anos aqui em Passo Fundo. Já se considera uma cidadã passofundense? Sim, com certeza, cidadã passofundense. Tenho muito carinho pela cidade, é aqui que eu vivi boa parte da minha vida, onde eu trabalhei, né? Também uma grande parte da minha vida. Trabalhava na Secretaria Estadual de Saúde, concomitante com a universidade, então eu dividia a minha carga horária e passei a ter uma inserção maior na universidade nos últimos 10 anos, aí eu acabei me afastando do Estado, porque realmente não tinha compatibilidade aí, né, com essas duas funções, que eram funções que exigiam muito de mim. E nesse momento, né, estou vice-reitora de extensão ainda, até dia 20 de julho, quando então passo a assumir a reitoria. Como é que foi esse trabalho junto à vice-reitoria, Bernadette? Foram 8 anos junto à vice-reitoria? Quanto tempo foi? E desde o início na vice-reitoria de extensão? Isso, em verdade foram 6 anos. Eu trabalhei 2 anos juntamente com a professora Lorena, que era vice-reitora. Aí a professora se aposentou e eu ingressei, então completei o primeiro mandato, e depois me elegi para continuar na vice-reitoria. Foi um período, Tainá, muito rico, porque ele me oportunizou com uma convivência maior com a universidade, naquilo que a universidade tem, eu diria assim, de mais intenso, de mais identitário, que é a sua relação com a comunidade, com os diferentes segmentos da sociedade. Então aí eu pude fazer um trabalho muito próximo com essas comunidades, um trabalho que exige, obviamente, porque ele requer uma relação permanente, um contato, um diálogo permanente. Foi muito bacana, e a partir daí desenvolver o meio acadêmico, né, de modo a abarcar essas realidades, a fazer esse diálogo, a fazer com que o mundo acadêmico absorva essas demandas dentro dos seus cursos de graduação, de pós-graduação, na pesquisa, na extensão, agora com o nosso parque científico e tecnológico. Então,
A vice-reitoria de extensão, ela é e assuntos comunitários, Claro. né? Ela é uma vice-reitoria que possibilita muito essa interlocução com a comunidade. E isso ajuda muito para uma instituição como a nossa, que é uma instituição de educação superior, mas com um caráter comunitário, público não estatal. Ela faculta abarcar tanta diversidade e fazer com que os cursos sejam, né, mais adequados ao próprio mercado de trabalho. Perfeito, professora. Vamos encerrar esse primeiro bloco e em seguida retornamos com outras informações aqui no Câmara Mulher. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher aqui no canal 16 e hoje a minha convidada é a professora doutora Bernadette Maria Dalmolin. No primeiro bloco falamos um pouco sobre a história da Bernadette e agora vamos falar então sobre esse cargo, essa eleição à reitoria. Bernadette, então, desde que foi instituído o cargo, o PF já teve 5 reitores, todos homens. Você então é a primeira mulher nesses 50 anos. Como se sente, né, em relação a isso? Olha, feliz, né, Tainá? Importante essa vitória também feminina. Eu tenho dito que pena que nesses 50 anos eu sou a primeira, mas que bom que chegou a nossa vez. Nós entendemos aí que homens e mulheres são igualmente capazes. Nós temos uma história na educação que tem a presença de muitas mulheres e infelizmente ainda não tínhamos tido uma reitora. Então nós achamos, né, temos convicção de que mulheres têm características importantes e complementares ao homem no âmbito da gestão. Claro. E por isso também achamos que é um estímulo a essa questão da igualdade de gênero. Por isso experimentaremos agora a gestão da reitoria e vamos fazer todo o possível para que ela seja muito bem sucedida e para que outras mulheres também possam se estimular e ocupar esse lugar que é tão importante na sociedade, na gestão, pelas características próprias da mulher. E além de você, Bernadette, outros 4 professores irão compor a reitoria, né? Como foi feita a escolha dessa equipe, né? Quem são os outros professores? Essa é uma questão muito importante. Então, nós somos em 5, né? Eu vou citar os nomes aí, o professor Casagranda para a vice-reitoria de graduação, o professor Serve para a vice-reitoria administrativa, o professor Rogério Silva para a vice-reitoria de extensão e assuntos comunitários e o professor Tomé para pesquisa e pós-graduação. A escolha, Tainá, ela já foi uma inovação. Falaste antes que o mundo está mudando, né? De fato, o mundo muda e nós precisamos inovar. E nós decidimos que nós inovaríamos desde a composição da nominata, nós buscaríamos inovar também no projeto. Então, nós começamos o nosso trabalho pensando a nova gestão, primeiro construindo um projeto de universidade para essa virada aí dos 50 anos. Que universidade nós temos e que universidade nós queremos. A partir daí, nós buscamos um perfil. Quais seriam as pessoas, né, que atenderiam esse perfil para levar adiante esse projeto. E só a partir de então, nós fomos buscando nomes que foram elencados em cada uma das unidades acadêmicas. As 12 unidades acadêmicas, né, foram convidadas a escolher nomes que pudessem levar adiante esse projeto. Então, nós fizemos um trabalho bastante intenso, muito bacana do ponto de vista democrático, da participação, difícil eu diria, né? Eu até brincava durante o processo que democracia dói, porque as pessoas precisam discutir o projeto, se elas estão dispostas a levar esse projeto adiante,
se ela ou outra pessoa nesse momento tem o melhor perfil, né? O que nós estaríamos precisando, que tipo de gestor nós estamos precisando nesse momento de virada aí, de cinquentenário, né? Nos próximos 50 anos. E aí veio fortemente a ideia de um perfil que pudesse ter relações bastante estreitas dentro e fora da universidade, um perfil que pudesse ser colaborativo, um perfil que soubesse ter diálogo entre os diferentes segmentos e, obviamente, que levar adiante esse projeto tão bonito de universidade, que já tem 50 anos de história, que tem muita coisa consolidada, mas que precisa sim se reinventar a cada momento, porque o mundo é muito veloz, as gerações elas vão mudando rapidamente e nós precisamos dessa agilidade, nós precisamos dessa criatividade e chegamos aí então a essa nominata que hoje é a reitoria, né? Hoje foi eleita então para a condução aí da reitoria nos próximos 4 anos. A posse vai acontecer então agora em julho. Bernadette, você comentava antes, dia 20 de julho, a previsão? Isso, dia 20 de julho nós teremos a posse, já estamos fazendo a transição, né? Eu já estava na reitoria, então é um pouco mais cotidiano, né? É um pouco mais o meu dia a dia realmente. Os colegas estavam também na gestão, mas na gestão das unidades ou de projetos. Estamos trabalhando com bastante afinco para chegarmos aí no dia 20 já todo o grupo bem inteirado desenvolvendo esse trabalho. E a palavra, assim, a expressão espírito comunitário vai ser bastante ouvido nesses próximos 4 anos. É uma proposta de trabalho de vocês realmente resgatar essa, que a UPF é realmente uma universidade comunitária. Sim, essa é a grande riqueza da universidade, né? Inclusive nós temos escolas, instituições do exterior que vêm estudar o modelo comunitário, esse modelo que é híbrido, que é um público não estatal, ele tem um jeito próprio de ser, ele tem uma constituição própria. Nós temos uma instituição que tem uma forma, uma proposição de gestão muito bacana, toda colegiada. Agora, nós precisamos intensificar esse processo da gestão colegiada, que era e é, né, uma bandeira importante na nossa campanha e vai ser no nosso trabalho, porque o pensamento da gestão, ele ainda é muito forte, de uma certa maneira centralizadora, de uma certa maneira concentradora de poder. E nós entendemos que o método de gestão partilhado não é só um método, um meio, é também um fim, porque por meio de uma gestão partilhada, nós desenvolvemos experiências e aprendizados. E nós queremos isso, tanto entre nós, professores funcionários, quanto no nosso aluno. Nós queremos que ele tenha condições de refletir, de reflexão e condições de ter autonomia diante dos fatos. Então, queremos que esse método seja, digamos assim, intensificado em todos os espaços colegiados que nós temos. Por isso, o mote da gestão compartilhada, tanto, né, internamente, quanto, obviamente, com a comunidade. E quando eu falo em comunidade, Tainá, eu falo não só na comunidade regional, que é o nosso grande espaço de interlocução, mas também na comunidade nacional e internacional. Hoje nós vivemos um momento globalizado, nós precisamos estar atentos a esses movimentos, aprender com outras instituições, né? Fazer com que outras instituições venham aprender conosco. Então nós queremos intensificar também esses laços de convênio com a comunidade internacional, com outras instituições brasileiras, com instituições da região, com empresas, né? Nós temos um ambiente que é o Parque Científico e Tecnológico, que é um ambiente aí que se constituiu ao longo desses anos, numa parceria com o poder público e com as empresas, com a universidade, e que é um espaço extremamente rico para a inovação, especialmente para a inovação tecnológica, né, para a incubação de ideias.
Nós queremos explorar muito também esse lugar, tanto dentro da universidade, fazendo com que os nossos alunos experimentem processos inovadores, possam trazer ideias para serem desenvolvidas, quanto que a comunidade externa também possa viver esse ambiente, esse ecossistema inovador. Então, nós entendemos e achamos que esse é um momento rico, esses 50 anos, né, esse mar que vivemos agora, é um momento rico para fortalecermos toda uma estrutura, todo um capital humano que se constituiu ao longo dessa história e que tem todas as condições de ser qualificado, de ser fortalecido. Claro, dá continuidade ao que vinha sendo feito, mas também devem acontecer mudanças nesses próximos anos, nesses 4 anos de trabalho. Com certeza, nós abriremos outras frentes, né? O mundo exige que nós nos renovemos, nós teremos aí possibilidades de cursos que talvez não haviam sido pensados, tanto de cursos de curta duração quanto de especialização ou de graduação. Nós temos o desejo de grandes parcerias aí no cenário internacional. Hoje nós temos um quadro de professores bastante qualificados, né? Ao longo desse tempo as pessoas foram também desenvolvendo as suas formações em escolas, instituições diferentes, o que facilitou, o que proporcionou muitos convênios. Então hoje nós temos essa possibilidade de fortalecer grupos de pesquisa, de inovação, de extensão, para desenvolverem esses trabalhos de uma forma mais sistemática, né, de uma forma mais intensa, respondendo a todas essas necessidades aí colocadas no mercado. Falamos da participação das mulheres antes, Bernadette, né, principalmente com a sua eleição. Acredita que esse fato vai abrir portas para que novas mulheres possam ocupar espaços importantes na universidade, possam se sentir capazes de ocupar esses espaços importantes? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que as mulheres ainda estão muito aquém em termos de ocupação de espaços do que elas poderiam estar, né? Nós temos muitas pessoas, muitas mulheres capacitadas aí e que pelo fato de serem mulheres ainda sofrem resistência. Infelizmente, esse ainda é um pensamento forte na nossa sociedade e que precisa ser rompido, precisamos fazer essa ruptura, é importante. Então o fato de nesse momento nós termos essa condição de estarmos à frente aí da UPF, certamente facilitará com que outras mulheres possam ocupar cargos importantes em outras instituições. Claro. Bernadette, para encerrar o nosso programa, eu gostaria que tu deixasse, né, o teu convite para que as pessoas participem da posse da reitoria, também acompanhem o trabalho que começa agora no próximo mês e que deve ser um trabalho bem importante, bem diferente frente à universidade. Então, nós mandaremos aí o convite, né? No dia 20 de julho, à noite, nós teremos a posse, mas para além disso, para além da posse, eu quero dizer que a comunidade para nós é vital, né? Nós também somos comunidades, nós vivemos com ela, nós precisamos dela e nós nos sentimos de fato fortes com ela. Então, quero que a comunidade participe sempre da vida da nossa instituição. Nós estaremos os 5 de portas abertas em cada uma das pastas para acolher sugestões, acolher demandas e pensar essa universidade que é de todos nós, né? Que é uma universidade que fez uma bela história e que certamente continuará fazendo tantas outras quanto possíveis nesse tempo que nós vivemos. Bernadette, muito obrigada pela tua participação aqui na TV Câmara. Eu que agradeço. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher. Uma boa noite e até a próxima semana.